Senhor presidente, mesa diretora, senhores deputados, senhoras deputadas, assessores, imprensa, TV Assembleia, FM Assembleia e todas as emissoras que nos transmitem, o nosso cordial bom dia. Hoje nós retornando aqui a essa tribuna e trazendo um assunto que está nos jornais de hoje, que ontem o Ministério Público Federal, no Ceará, ajuizou uma ação civil pública com pedido de liminar para que, no prazo de 180 dias, seja identificada e delimitada a área destinada à futura implantação do Parque Ecológico do Cocó, aqui na nossa cidade. Segundo o Ministério Público, a identificação das áreas de preservação permanente, as APPs, deverá esclarecer os limites onde podem ser construídas edificações no entorno do Cocó. E quais esses empreendimentos já foram erguidos de forma irregular. A medida prevê que a delimitação seja feita pela União, pelo IBAMA, pela SEMASSE e a Prefeitura Municipal de Fortaleza. E aí, qual é o objetivo? É fazer com que, até a implantação oficial do Parque do Cocó, seja impedida a liberação de licenças para novas construções, novas edificações públicas ou privadas, incluindo projetos que já tenham sido aprovados pelo Poder Público, como a Ponte Estaiada, obra proposta pelo governo do Estado, com financiamento também da União. Então, essa é o mote da nossa fala hoje, que o Ministério Público nos ajuda nesse entendimento e já coloca essa situação como uma situação prioritária, que é a criação da unidade de conservação do Parque do Cocó e o impedimento, solicita aqui o impedimento de todo e qualquer empreendimento público e privado, inclusive a Ponte Estaiada. E aí eu quero parabenizar aqui a postura do Ministério Público Federal de defesa incondicional do Parque Ecológico do Cocó. E também quero parabenizar o governo do Estado por ter anunciado à imprensa que fará a regulamentação até o final deste ano. Embora com um atraso considerável, tendo em vista que desde 2008 o governador dispõe em suas mãos de todos os estudos aprovados pelo CONPAN para a criação definitiva dessa unidade de conservação do Cocó. Considero a medida extremamente louvável. Se o governador, de fato, fizer isso, será um marco positivo para esse governo. A regulamentação do parque é, inclusive, uma cobrança da Assembleia Legislativa, tendo em vista que, por unanimidade, os senhores deputados, as senhoras deputadas aprovaram aqui um requerimento de nossa autoria que solicitava ao governador o decreto de criação da unidade de conservação do Parque do Cocó. Portanto, parabenizo ao governo, parabenizo ao Ministério Público Federal e espero, senhores deputados, senhoras deputadas, que o governo do Estado preserve os estudos já feitos pelo grupo de trabalho em 2008, criado e composto por várias entidades representativas da área do meio ambiente e do controle urbano. Esse estudo elaborou uma nova poligonal para delimitar a área do Parque do Cocó, aumentando em 266 hectares a área da poligonal antiga, estabelecida nos decretos estaduais de 1989 e de 1993. E eu espero também que a Procuradoria-Geral do Estado considere a tese apresentada pelos procuradores Alessandra Salles e a doutora Nilce Cunha, de que apenas uma pequena porção da área aprovada pelo CONPAN para a criação do parque deva ser indenizada,
já que grande parte dos terrenos da região são públicos, são terrenos de marinha pertencentes à União, ou são constituídos de área de preservação permanente, de dunas, de mangues, rio, etc. E que são não suscetíveis, portanto, a qualquer indenização. E isso é fundamental para que a poligonal de 1.312 hectares, aprovadas pelo CONPAN em 2008, seja a área, de fato, regulamentada pelo governo do Estado do Ceará. Nós tivemos aqui, na última sexta-feira, esse debate sobre a regulamentação, sobre a situação da Ponte Estaiada, e se ventilou a possibilidade do governo estar estudando uma nova poligonal. E, de fato, isso não pode acontecer, porque essa poligonal de 1.312 hectares já foi aprovada pelo CONPAN e, de lá para cá, nada mudou. Portanto, é essa a reivindicação dos movimentos de preservação do meio ambiente, de todas as entidades, do IAB, de todos aqueles que estiveram presentes aqui, para que essa poligonal seja, de fato, a poligonal que deva ser regulamentada pelo governo do Estado do Ceará. Também sou da opinião de que, antes do Estado executar a obra da Ponte Estaiada, deve-se primeiro regulamentar o Parque Ecológico do Cocó. Esse deve ser o fluxo seguido de procedimentos adotados pelo governo do Estado. Porque somente com a regulamentação da nova poligonal e com a definição de que tipo de unidade de conservação será criada e de que quais áreas são, de fato, áreas de preservação permanente, pode-se estudar com mais segurança se é possível haver intervenções no Parque do Cocó e quais tipos de intervenção de interesse público seriam permitidos ou não. Portanto, a Ponte Estaiada deve acontecer. Essa é a reivindicação de todos nós, de todos os cearenses, que a Ponte Estaiada só aconteça após a criação da unidade de conservação do Parque do Cocó. E é importante ressaltar que a criação oficial do parque, antes da construção da Ponte Estaiada, impediria um avanço ainda maior da especulação imobiliária. Avanço esse que seria provocado pela própria obra. O parecer técnico número 764/2013 da CEMAS sobre a ponte diz claramente isso. Vejam só o que é que está dito nesse parecer. A Ponte Estaiada contribuirá, juntamente com o Mirante, para a valorização imobiliária da região, intensificando a especulação imobiliária no entorno. Isso causará pressão sobre as áreas protegidas por lei do entorno, como áreas de mangue e dunas fixas, notadamente nos bairros Cocó e Dunas. E é imprescindível de que se efetive a regulamentação do Parque Estadual do Rio Cocó, juntamente com a delimitação de sua zona de amortecimento para disciplinar a ocupação dessas áreas livres, como bem relata o EIA-RIMA. E esse parecer comprova que a Ponte Estaiada poderá acelerar o processo de especulação imobiliária, de degradação provocado pelo avanço da construção civil, caso o parque não seja regulamentado previamente. E, para além disso, é importante ressaltar também que as inúmeras dúvidas que pairam sobre esse projeto de construção da Ponte Estaiada do governo do Estado do Ceará. A audiência pública, promovida na última sexta-feira aqui nessa casa, reuniu representantes dos movimentos sociais de defesa do Parque do Cocó, arquitetos, urbanistas, ambientalistas, que apresentaram uma série de questionamentos sobre essa obra. Não apenas do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista dos efeitos práticos da mobilidade urbana de Fortaleza. Participaram da audiência nomes como o professor da UFC e arquiteto urbanista José Salles, o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, senhor Odílio Almeida, o professor do Departamento de Engenharia de Transportes da UFC, Antônio Paulo Holanda,
o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Luciano Guimarães, e além, obviamente, dos representantes da SEMASSE, da SEUMA, da CEINFRA, da Câmara Municipal, dos vereadores que estiveram aqui presentes, Deodato Ramalho, vereador João Alfredo, que sua assessoria estava presente, militantes da preservação do Cocó também estavam presentes, portanto, nós contamos, deputada Fernanda, com esse contingente para fazer essa grande audiência que aconteceu aqui, e pasmem que nós saímos dessa audiência de queixo caído com aquilo que nós escutamos dessas entidades tão importantes, que já tinham feito os estudos, e que essa ponte estaiada não contribui para o desafogamento do nosso trânsito ali naquela área. Deputada Eliane, possível uma parte? Uma parte, deputado Antônio Carlos também. Com certeza. A audiência mostrou claramente ser necessário um debate exaustivo com os movimentos ambientais, com a comunidade técnico-científica da nossa cidade. É preciso que o governo do Estado do Ceará considere as várias alternativas que foram apresentadas nessa audiência pública, alternativas essas que possivelmente são menos agressivas ao Parque Cocó. E vamos mandar esse resumo dessa audiência, encaminhar ao governador do Estado do Ceará, para que ele tome conhecimento do que foi debatido, encaminhar ao secretário da Infraestrutura, acho que é importante, doutor Adair Fontinelli, ter conhecimento do que se passou nessa audiência, embora nós reconhecemos que a estrutura de uma ponte estaiada provoque menos impactos que outros modelos convencionais de ponte. Mas o que ficou dito aqui e demonstrado por A mais B é que a ponte estaiada não será a solução para os nossos problemas. E considera a regulamentação do Parque Cocó como uma medida urgente. Estamos falando de uma área que tem sido diariamente agredida por intervenções, muitas vezes, feitas na clandestinidade, de forma irregular. Estudos apontam que cerca de 40%, senhores deputados, 40% da vegetação do parque já foi devastada ao longo dos anos. E é, portanto, obrigação dos entes públicos do Estado adotarem medidas para a preservação do meio ambiente, bem como examinar e esclarecer as violações praticadas contra o Parque Ecológico do Cocó, tais como os desmatamentos, as queimadas, as ocupações, as construções irregulares, aterramentos e a poluição do rio Cocó. O Parque Cocó é uma das principais atrações da cidade de Fortaleza para contemplação, convivência social, educação ambiental, lazer e prática de atividades físicas, sendo, portanto, uma área de grande interesse público, que faz parte da memória coletiva do fortalezense há várias gerações. Sua fauna é composta por mais de 100 espécies características, deputado Heitor Ferro, incluindo, puder, se puder. Com certeza, deputado, incluindo aves, crustáceos, moluscos, peixes e suas características ambientais, tornam o parque, bem como o rio Cocó, que atravessa 18 bairros na nossa cidade, fundamental para o equilíbrio ecológico, para o controle, né, o equilíbrio ecológico dessa bacia e da zona costeira de Fortaleza, sendo fundamental para o controle de enchentes e erosões, formação de corais e manutenção da sua biodiversidade. As várias e constantes mobilizações e protestos públicos realizados em defesa do Cocó comprovam a importância do parque para a coletividade da cidade de Fortaleza. Trata-se, portanto, de um espaço vital para a qualidade de vida do nosso fortalezense. E quero aqui, novamente, ressaltar o importante papel do Ministério Público Federal, que tem sido, historicamente, um importante órgão de defesa do Parque Ecológico do Cocó. Aí eu queria, meus 3 minutos, se possível. Vou conceder, deputada Eliane, passar 3 minutos para, queria aqui 1 minuto para tá cada deputado que me pediu a parte, deputado Júlio César, deputado Antônio Carlos e deputado Heitor Ferro.